Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Nós estamos chegando com mais um programa Fé em Campo, aqui pela ABAPAI Rádio Digital. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. E hoje nós temos a satisfação de receber um convidado muito especial, né? Bom, eu costumo dizer que todos os nossos convidados aqui são especiais, né? Mas eu tenho a honra de conhecer pessoalmente e hoje é nosso convidado, né? E quando o pastor Telmo me enviou uma mensagem, Dante, sabe quem está com a gente aqui na igreja? Aí ele me falou, falei, poxa, que legal. Ele disse, olha, nós não podemos perder essa oportunidade, ele vai ficar aqui mais 2 dias. Será que dá para gravar um programa com ele? Eu falei, será que dá? Não, nós vamos gravar, né? E aí ele atendeu o nosso convite, está aqui conosco. Eu já narrei tantos jogos na minha vida e não tenho dúvida alguma, eu não tenho uma memória privilegiada e também não fui cuidadoso nos meus arquivos na maior parte da minha vida profissional. Mas não tenho dúvida alguma que eu narrei futebol com ele jogando. Hoje nós vamos conversar com César Prates, o pastor César Prates, que está conosco aqui no estúdio da ABAPAI Rádio Digital. Veio aqui, ministrou no culto dos homens, foi uma bênção, uma maravilha. Pastor César Prates, muito obrigado pela sua presença aqui. E espero que eu tenha a competência de explorá-lo da melhor maneira possível, né? Porque muita gente está nos ouvindo. E é uma honra para mim poder conversar contigo hoje. Grande abraço e obrigado pelo convite, pastor César. Obrigado, Dante. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. É um prazer. Eu não sei em que momento você vai estar vendo, ouvindo aquilo que nós estamos falando aqui, mas eu oro para que, desde já, o seu coração esteja aberto, que aquilo que eu vier a falar não seja algo do César, mas sim algo direcionado pelo Espírito, pelas experiências que eu tive com o Senhor desde os meus 17 anos, coisas que talvez nós vamos estar relatando aqui um pouco sobre o testemunho de vida, mas desde 92, seguindo e servindo ao Senhor, anunciando as boas novas, peregrinando pela nação brasileira e também pela Europa, anunciando o Evangelho sendo um pretexto. Então, é muito gratificante, Dante, estar aqui com você, estar aqui na ABAPAI Church, como ontem ministramos, estar aqui na ABAPAI Rádio Digital, e é uma alegria poder expandir cada vez mais aquilo que Jesus um dia disse, ide e pregai o Evangelho. Aqui estamos através da rádio. Que bom. Como diz, eu digo para todos os meus entrevistados, vamos começar lá do começo, porque eu quero relembrar um pouquinho da sua carreira como jogador de futebol, como atleta profissional, né? Primeiro, César Prates, você nasceu aonde? Eu sou nascido em São Miguel do Oeste. É meu conterrâneo. É mesmo? Paraná, né? Não, São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina. Ah, São Miguel. Do lado, perto do lado de Chapecó. Para lá de Chapecó. Concórdia. Perdão, mas catarinense. O que é Chapecó? Para que Mas é próximo do Paraná, ali perto de Pato Branco, isso. Clevelândia. E aí você atravessa o Rio Uruguai, você dá direto em Aratiba. Em Aratiba, com 8 meses eu fui para lá, registrado em Aratiba, sou um cidadão aratibense e ali cresci no Rio Grande do Sul, então até meus 17 anos, quando saí de lá para ir fazer teste no Internacional de Porto Alegre. Catarinense de São Miguel do Oeste, gaúcho de Aratiba. Criação de criação. Gaúcho de criação. Eu não sabia que César era catarinense, e me perdoe que eu fiz uma confusão. São Miguel do Oeste é Santa Catarina, dá mais ou menos uns 150 quilômetros depois de Chapecó, é longe, né? Isso mesmo. Muito longe. E é próximo ali da divisa do Paraná, eu trabalhei na Rádio Selinalta de Pato Branco e ali... Chapecó, Pato Branco, eu já fiz esse percurso aí também já. E aí, César, você como jogador, pastor, eu não sei se eu chamo de César, que é o atleta profissional. O pastor é o pastor hoje, né? Se eu misturar, não me perdoe. Não tem problema, eu vou discernir a pergunta e vamos lidar com a pessoa do encargo ou a pessoa chamada César. O César Prates, atleta de futebol. Então, a primeira experiência foi no Internacional, foi levado para o Internacional. E que idade tinha na época? A minha experiência é uma experiência muito linda. Às vezes... pessoas dizem que é tarde demais, mas acredito que tudo tem o seu tempo certo. César sai da Aratiba com 17 anos, com um recurso que foi comprado uma passagem de uma televisão, 14 polegadas, preta e branca, que o pai vendeu. Olha. Chego, faço a avaliação no Internacional, no dia 2 de março de 92,
2 dias de avaliação, sou passado para as categorias de base que era o juvenil. Então, no ano seguinte, com 18 anos, já estava no profissional e assim a gente voou nesses dias. Quanto tempo ficou no Internacional? No Internacional, de 92 a 96. 4 anos lá. 4 anos no Internacional. E aí, depois do Internacional, foi para onde? Do Internacional, então, eu me casei em 96, dia 21 de dezembro de 96. A sua esposa é gaúcha? Gaúcha. Esposa gaúcha. Uma preciosa, uma auxiliadora adequada que Deus me deu. Minha esposa é médica, mas ela abdicou, abriu mão para cuidar de mim, para entender o encargo do marido, para andar com ele, para ir onde ele está e constituir, como nós constituímos uma família, que também iremos falar sobre isso, mas começou tudo com a Val. A Val é uma pessoa preciosa que tem me auxiliado em tantas coisas, e aí nós nos casamos dia 21 de dezembro de 97, e eu fui vendido, de 96, vendido para o Real Madrid em 97, então, ali. Então, fui para o Real Madrid. 15 de janeiro de 97, César e Val estão aterrissando no aeroporto de Barajas, Madrid. E aí fomos para Madrid, onde eu fui contratado e comprado pelo Real Madrid. Ficou quanto tempo lá no Real Madrid? No Real Madrid eu fiquei vinculado 4 anos, porém, com a idade de 21 anos, o Real Madrid sempre faz uma experiência com os atletas novos, principalmente brasileiros, que é o que mais leva para lá. Então, você precisa entender o que é e quem é o Real Madrid. Então, você precisa aprender o espírito Real Madrid de ser, para você jogar nesse clube. E eu, com 21 anos, eu estava num ápice muito grande, crescimento muito grande no Brasil, tanto que eu estava na seleção brasileira, saindo do Internacional, seleção brasileira, e eu almejava também ir para o Mundial na França em 98. O que aconteceu? Então, o César veio, jogou 6 meses no Real Madrid, volta emprestado para disputar o Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro pelo Vasco em 97. Mais 6 meses no Coritiba, quando daí então minha esposa estava grávida da Vitória, nossa primeira filha. 6 meses também. E você presta atenção que, por exemplo, que eu estou falando de 6 meses. O que significa isso? Mais 6 meses aonde? No Botafogo. Foi vice da Copa do Brasil, 98, e aí, final, segundo semestre, campeão brasileiro pelo Corinthians, brasileiro 99. O que é isso? O Real Madrid só me emprestava 6 meses para que eu não adquirisse nenhuma característica do clube, mas sim só me formasse para jogar em várias competições, vários níveis de competições e me preparasse para que depois eu voltasse para lá e aprendesse o espírito Real Madrid de ser e ficasse muitos anos lá. Mas daí eu fui emprestado pro Sporting de Lisboa. 6 meses emprestado com 4 anos de opção. E com 2 meses, então o Sporting de Lisboa fez a opção da minha compra e eu permaneci 3 anos e meio, então, no Sporting de Lisboa. Que bom. E na sua carreira como atleta de futebol profissional, foram quantos clubes no total? Olha, foram muitos ou não? Eu posso, então, até dizer os clubes aos quais eu passei, que daí nós vamos chegar a um número, e esse foi como Internacional, Real Madrid, do Real Madrid, Vasco, Coritiba, Botafogo. Parece que muitos clubes, né? Mas você vai ver que são clubes que no início foram só 6 meses, então era uma obrigação logo eu ter que mudar. Botafogo, Corinthians, Sporting de Lisboa, fui vendido para o Galatasaray na Turquia, volto ao Brasil, onde eu gostaria de estar um tempo mais em casa com a família, joguei no Figueirense, novamente eu fui para o Botafogo, fui para o Livorno na Itália, e depois 1 ano no Livorno, depois mais 1 ano no Chievo Verona, na Itália, volto ao Brasil, aonde? No Figueirense, minha casa, morava em Balneário Camboriú, então eu estava sempre aqui pertinho. Fui jogar onde? No Atlético Mineiro. Já era para eu encerrar, mas aí eu permaneci mais um pouco ainda na Portuguesa. Eu vim para casa para encerrar mesmo. Daí o pessoal do Joinville me disse: não, César, vem cá, cara, joga só em casa e tal, tu não precisa jogar jogos, mas porque pro campeonato vai ser importante a tua pessoa. Aí eu fui pro Figueirense e pro Joinville. E me liga o Alexandre Galo, um amigo que jogamos juntos e foi treinador, e ele me queria no Náutico pro projeto dele. Então, quando eu fui pro Náutico, eu fiquei 3 meses, eu disse: Alexandre, acabou.
fiz como Paulo, corri a tal carreira que me foi proposta, guardei a fé. Então foi quando eu encerrei minha carreira em 2010 no Náutico. Que idade tinhas na época? Há 35 anos. Poderia jogar mais, né? Poderia, nunca tive histórico de lesões, Verdade. nunca tive cirurgias. Sempre se cuidou. Então, eu fui um atleta profissional de futebol, eu não fui um jogador. Às vezes as pessoas perguntam, e aí jogador? Dizem assim, né? É diferente. Disse, é diferente. Eu fui um atleta profissional, um atleta que guardou, se preservou. Nunca me envolvi com álcool, nunca me envolvi com drogas, nunca me envolvi com prostituição, nunca me envolvi com jogos, nunca me envolvi com fumo. 5 coisas terríveis na vida de um homem. Então eu me dediquei à minha casa, à minha família e à profissão enquanto eu sabia que ela ia durar. Mas eu não sabia quanto tempo e depois eu entendi que Deus já me queria correndo uma tal carreira que me era proposta, que é só de anunciar o evangelho. Pois é. Eu, quando falei certamente eu tinha transmitido, claro, imagine, você jogou no Figueirense, eu estou aqui desde 84. Sim, meu Deus. Transmiti vários jogos, né? Naquela época, deixa eu ver se nós batíamos mais ou apanhavam mais do Figueirense. Como é que era o Criciúma? Não. Eu, quando joguei no Figueirense, eu fui campeão catarinense com o Figueirense. Então, a é um clássico, né? Não foi boa. Eu lembro de um jogo memorável, que nós fomos campeões em 2008, se eu não me engano. Foi 2004, 2008 que eu joguei no Figueirense, mas acredito que foi 2008. Nós jogamos a final aqui no Heriberto Rios. Então, aí foi ali um jogo, para mim marcou, porque eu entrei desde o vestiário. Eu entrei chorando e entrei pro jogo chorando, cantando hino, chorando, e isso daí mexeu com muita gente. Onde eu vou hoje, as pessoas me lembram e dizem, cara, você me fez chorar. É que, assim, por mais que eu tinha sido já multicampeão, eu fiz como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que diante de mim estão. Paulo estava falando de uma obsessão focada. E para mim, aquela ali era uma competição mais importante do que aquela que, quando eu estava em 97 no Real Madrid, que foi campeão da Champions League, para mim, o Campeonato Catarinense era mais importante. Porque a obsessão focada estava naquilo ali, naquele momento. Então, aquelas lágrimas lá marcou muito a minha vida também. Que bom, né? Que história fantástica, né? O pastor César Parati, e aí, com 35 anos parou do futebol, mas, como tinha me dito, desde 92, na fé cristã firme e forte, é isso? 92? Exatamente. Em 92 eu chego no Internacional, eu recebo um convite que era para ir na igreja, que era aí começou o entendimento sobre atletas cristãos. Então era um momento muito novo ainda. Isso foi quando, pastor? 92, no mês de março, quando eu chego. E aí era muito novo, poucos atletas ainda eram cristãos na época. Começou-se então a falar sobre os atletas de Cristo. Então ali também começou o processo de a gente ser perseguido, né? Porque aí a crônica, que deveria ser uma crônica, virou crítica. Então, a crônica é uma coisa, a crítica é outra. Verdade. Então, virou uma crítica sobre o ser cristão. E aí a colocação, será que esse tal César Pratos vai dividir? Será que esse tal César Pratos vai roubar a bola? Porque roubar não pode, né? Então, assim, foi misturado um pouco o entendimento das coisas sobre fazer já era aquilo que eu posso chamar hoje uma cristãofobia. Aquilo que hoje às vezes achamos que está acontecendo, sobre queremos nos posicionar contra o evangelho, algumas pessoas têm feito isso. Não, a cristãofobia já tem há muitos anos, o César já passou por isso já desde 92, 93, 94, 95, 96 no Internacional, e me permaneci cantando uma canção que eu sempre marcou a minha vida, que diz assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Sempre essa canção me acompanhou, sempre ela marcou minha vida. Então, independente das perseguições, como eu disse, a cristãofobia já existia desde 92, 93, quando estava no Internacional, sobre será que o jogador de futebol pode ser cristão e um cristão pode jogar futebol? Sim, pode. Tanto que eu joguei toda a minha carreira e fui um exemplo. Alto nível. Em alto nível. Tanto que um atleta que joga 18 anos e vai expulso 3 vezes,
3 expulsões Nunca apenas. agrediu nenhum colega, Aham. nunca tomou cartão amarelo por discutir com o árbitro. E como atleta, eu me lembro do César Prates, era um jogador que jogava firme Viril. e forte. Viril, forte. E não precisou machucar ninguém Não. nem ser expulso, né? Não precisava xingar árbitro, não precisava xingar colegas, não precisava brigar com ninguém. Por quê? Porque eu entendi Gálatas 5, 22 e 23, quando fala dos frutos do Espírito, fala de longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor. Por si só, um cristão, quando conhece Gálatas 5, 22 e 23, ele já não tem mais aquilo que ele diz assim, subiu o sangue. Não, é que nem Paulo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Que maravilha ouvir o pastor César Prates, que passa uma paz muito grande, uma sabedoria muito grande. Eu fico imaginando aqui, pastor, porque eu fico pensando comigo, eu sou um novato na fé cristã, estou aprendendo muita coisa. Eu entrevisto as pessoas aqui e vou aprendendo. Cada entrevistado é um aprendizado para mim. E eu fico imaginando, meu Deus, como é que alguém consegue ser tão sábio assim? É isso que eu estou, nesse momento, conversando contigo e pensando exatamente isso, desde o momento que eu lhe conheci e comecei a conversar, porque são coisas muito profundas de conhecimento. Então eu fico pensando, como conhecer tanto assim? Como é que é isso, pastor César Prates? Como é que alguém consegue conhecer tanto a palavra e ter essa sabedoria tão profunda de tocar, fazer com que as pessoas entendam perfeitamente o que é essa fé, pastor? Dante, e também você, ouvinte, essa pergunta ela é muito relevante. Ela é muito relevante. E a pergunta que você fez, Dante, é uma pergunta de um homem sedento. Verdade. E eu quero poder responder com sabedoria. Sabe que sem querer te interromper, eu falo para as minhas filhas, né? Sim. Eu digo assim, minhas filhas, elas sempre sonharam que um dia eu fosse pastor. E eu digo para elas, estou com 63 anos, vou fazer 64. E eu fico pensando, puxa vida, meu Deus, eu cheguei tão tarde. Não. Demorou tanto. Não. Será que eu vou ter tempo de aprender tanto assim? Tem. Dante, você precisa só entender a sua porção. Isso é fundamental, né? Você precisa entender a sua porção. Por exemplo, nessa noite teremos Hernandes Dias Lopes. Eu ministrei ontem. Ainda bem que eu ministrei ontem. Porque sabedoria nós iremos ver nessa noite. Então, assim, Dante, eu e o César entendi a minha porção. E você me fez uma colocação de um coração apaixonado, desejoso, sedento, querendo saber quem é Jesus e não querendo se envolver com uma religião, mas sim com um reino. Isso mesmo. E sabe, Dante, com 17 anos, uma palavra de Deus foi muito marcante na minha vida. Que palavra foi? Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. No versículo 1, 2, 3 até o 4... até o 5 você vê Deus falando com Josué, comissionando ele, dizendo, o meu servo Moisés é morto. Levanta-te. Algumas versões diz, dispõe-te. Quer dizer, ali era um chamado. Essa palavra marcou minha vida em 92. Eu entendi ser uma palavra chamada rema, uma palavra que hoje me movi, hoje me movo, e não quero me afastar dela, porque eu entendi que essa é o destino do qual Deus me separou para ser nessa terra como um peregrino. Mas nessa palavra, Deus diz assim, ser forte, corajoso, não pasme, não te espantes, tenha bom ânimo. E antes, esse antes diz assim, medita na palavra dia e noite. Sabe de onde vem a sabedoria, Dante? Meditar na palavra. Dia e noite. A palavra te dá todo um conhecimento e entendimento de prática de estilo de vida. Então, César, desde os 17 anos, medita na palavra dia e noite. Eu sou viciado em ler a Bíblia. Viciado em ler a Bíblia. Então, hoje eu tenho o privilégio, pós a minha carreira, ter esse tempo para estar meditando na palavra. E eu não fico negligenciando. Não, as agendas não
tomam o meu espaço de ter tempo com Deus. Minhas manhãs são manhãs para ter tempo com Deus. As minhas tardes são para resolver coisinhas que são necessárias quando são necessárias. E se não, tempo com Deus. Então, medita na palavra dia e noite. No versículo 9 de Josué 1, capítulo 1, diz assim: não te mandei eu ser forte, corajoso, e que eu estaria com você em qualquer lugar para onde fores? Ali Deus já estava me apontando tudo que ele ia fazer em mim e através de mim nessa peregrinação. César Prates é um peregrino. César Prates e sua família são uma família peregrina. O próprio Josué, no final, capítulo 24, versículo 15, se não me engano, ele diz assim: não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu posso viver esse privilégio. Meus filhos, minha filha é líder de adoração, meu filho é pastor, ele é estudante de teologia, é isso que queima dele. Um potencial, Dante, para jogar futebol. É mesmo? Meu Deus. Mas ele disse: pai, eu não quero gastar minha vida em prol do futebol, eu quero gastar minha vida por um propósito maior. Que bom, né? E hoje é um estudante de teologia, é um pastor em formação, tem já esse coração. E Dante, as suas filhas disseram: pai, gostaria que o senhor fosse nosso pastor. Você é já. Dante, primeiro a gente é em casa, depois a gente sai. E a gente só sai se nós temos esse encargo, esse chamado. Se não, Dante, a melhor coisa que você pode fazer é pastor da sua esposa, pastor das suas filhas, depois ser um bom exemplo de pastor para sua descendência, os netos, e isso é tudo, Dante, você já é. Que bom. Eu fiquei muito orgulhoso um dia que, vou dar um testemunho para os nossos ouvintes, que eu nunca falei sobre isso, mas agora refletindo em cima do que disse o pastor César Prates, eu entendi isso. Porque um dia, numa discussão de um assunto bastante polêmico, que estava atingindo bastante minha filha, eu não tive essa intenção, eu não pensei nisso, aliás, eu apenas passei para minha filha com muita calma, e às vezes eu não sou tão calmo assim, quando o assunto é polêmico, às vezes eu vou dar uma bronca ao invés de uma outra situação, de um né? Conselho. Um conselho, digamos assim. E aí eu mandei uma mensagem para ela e disse: minha filha, não é assim, por causa disso, por causa daquilo, pense no outro, na reação dos outros, no mal que a gente pode estar fazendo para uma outra pessoa, enfim. E ela me respondeu depois, ela disse: pai, que maravilha. Eu falei: o quê, filha? Você pregou para mim. É um negócio, eu fico emocionado porque... É isso, Dante. Ela disse: você pregou para mim. Pela primeira vez eu ouvi meu pai pregando para mim. Então isso me tocou de uma forma assim que me emociona. É isso aí, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Sim. Né? Porque eu digo assim, pastor, eu faço rádio, televisão e todo dia, minha profissão, né? E fico muito ausente da minha família. Uau. Muito. Bom, nós gravamos esse programa aqui com o pastor César Prates no dia 11 de agosto, né? Eu não sei que dia exatamente o programa vai ao ar. Mas no dia 19 de agosto, minha primeira bisneta, eu já tenho 2 bisnetas, a Helena completa 1 ano. E a festa dela, a festinha de 1 ano, está programada. E o bisavô foi um dos primeiros a ser convidado. E eu não vou poder estar, porque eu estou escalado para trabalhar na transmissão do jogo Ituano e Criciúma. Muitas vezes a minha família não entende isso. Sim. Mas eu peço sempre a Deus, pastor, muitas vezes eu peço, que me use naquilo que eu tenho de melhor para ser um bom cristão. E eu penso assim, que o que eu tenho de melhor que Deus me deu foi o dom da comunicação. Então, um simples Deus te abençoe até amanhã e que Ele esteja conosco, para mim... Porque se eu recebo um Deus abençoe, alguém manda uma mensagem, Deus te abençoe, é a coisa mais linda do mundo para mim. Exato. Deus te abençoe. Né? Então, ontem eu estava na minha mãe tem 80 anos, né? Mora com meu irmão caçula, que também é da papai, também está aqui conosco. E aí, na hora de ir embora, eu digo: benção, mãe. Ela tem 80 anos e eu 63. É outra coisa que, para mim, ela me dizer Deus te abençoe é um negócio, uma coisa importantíssima. Então, acho que o que você falou... Eu acho que é mais ou menos isso que eu sinto que é para mim, né? Porque não é ser o pastor no púlpito na igreja, né?
É o pastor da família, o pastor para os amigos, de uma outra maneira, né? Exatamente. Então, esse testemunho que eu dei aqui eu não tinha falado para ninguém, mas a palavra do pastor César Prats me tocou nesse sentido, Sim. de um filho meu, minha filha, ter dito isso. Então, que Deus me abençoe para que eu possa pregar para elas de novo, né? Amém, amém. Então, Olha só. e para qualquer pessoa, né, pastor César? Eu acredito que sua esposa e suas filhas, e os seus filhos, e inclusive os bisnetos, um dia estão ouvindo ou um dia ouvirão esse programa e isso que foi gravado aqui. Eu tive uma esposa que compreendeu, lembra que eu comentei no começo? Isso. Minha esposa médica, se dedicou tantos anos e quando me conheceu, ela entendeu qual era o propósito de Deus para a minha vida. Isso daí ficou suave, ficou leve para mim, porque ela não ficou contrariada, por mais que a minha esposa, quantos anos, Dante? O meu aniversário é 8 de fevereiro. Sabe o dia de aniversário da minha esposa? 6 de fevereiro. 2 dias de diferença. Quantos aniversários não celebramos, seja o meu ou o dela? O nascimento da minha filha, eu cheguei um dia antes. Para o nascimento do nosso filho, e a gestação dele foi toda ela em Portugal, os últimos 3 meses a minha esposa veio para o Brasil. E aí o que aconteceu? Eu vim 2 dias antes. Uhum. Meu casamento, eu cheguei 2 dias antes do meu casamento. 2 dias eu estava antes? jogando lá em Manaus contra a seleção da Croácia. Brasil e Croácia, em Manaus. Então eu cheguei 2 dias antes. E sabe, assim, ó, esse processo, para mim, ele foi bem, bem intenso, porque eu tive que reconstruí-lo. Eu tive que reconstruir esse tempo. Uhum. Ontem à noite, quando eu ministrava para os homens, eu falei, volta para casa. A minha família compreendeu o encargo do pai e do esposo. Eu fui um pai ausente. Uhum. Dante, eu fui um pai ausente. É o que eu tenho sido na minha vida, pela minha profissão. Mas eu tive um filho e uma filha que entenderam que o pai precisava estar naquele período. E o que aconteceu? Depois, dentro do possível, eu fui restaurando a qualidade de tempo com meu filho e com minha filha. Hoje, eles não têm nenhum problema emocional pela ausência do pai. E sabe, a minha esposa, quando eu parei de jogar, então eu voltei. Eu fui ser esposo, ser pai, ser o líder da família, aquele homem presente. Não que só tinha dentro dos documentos em tudo o pai, o esposo ou algum líder familiar. Então, Dante, assim, ó, eu oro para que a sua família compreenda que Deus te deu um dom e que você tem um tempo que você está exercendo e que todas as conquistas que tiveram até agora foram benéficas por causa dessa profissão. Por mais que gere esse tempo de afastamento, de presença e do amor que eles querem impartir contigo, como é o dia da celebração do aniversário da bisneta, pensa, isso é marcante. Eu entendo você porque eu também vivi aniversários, vivi tudo, me culpei por muito tempo por estar longe desses momentos que não voltam mais. Mas eu creio que a sua família entenderá, eu creio que você também compreenderá que é por um tempo. É por um tempo em que você pode ser um instrumento de Deus na vida de pessoas que acham que o futebol é a paz que excede todo o entendimento, e quando você os abençoar, no final de cada transmissão, eles talvez vão entender que o futebol não é a paz que excede todo o entendimento, não é alegria em todo o tempo, não é justiça em todo o tempo, mas que a paz que excede todo entendimento, alegria e justiça só se encontra em Jesus. E no final da narração, você dá a eles esta mensagem de que Deus te abençoe e que Ele esteja sempre conosco, como você falou. Deus presente, mas que a tua família consiga compreender esse tempo. É um tempo. Talvez daqui uns dias Deus diga para você e aponte que você já não tem mais que estar indo para a rádio e você vai ter tempo aqui, só na comunidade de fé. Olha quantos homens, quantas mulheres, quantas histórias dentro da Abba Pai Church
de vida transformadas que precisam ser liberadas, como está sendo liberada a fala do César Prates agora, ou do pastor César Prates agora, ou do pai César que está falando, do esposo César que está falando, do cristão César que está falando. Então tem muitos para falar que também tem algo que é um nome, qual o nome escrito no livro da vida e que talvez não alcance a popularidade que eu alcancei, mas alcançarão a eternidade. Então, assim, que a sua família seja uma família que cada dia mais permaneça firme, inabalável e que saiba que um dia você vai estar e que eles possam desfrutar do pai, do esposo, do vô, do bisavô, quando você está de hora vaga e que você também tem essa sabedoria de dar a eles toda essa qualidade de tempo nesse período para compensar o que pode ser compensado e que não será na totalidade, as ausências das fotos nos dias de aniversário, as ausências das noites, as ausências do acordar de manhã, as ausências ao ir se deitar à noite e abençoar a sua esposa, seus filhos, e você não está por causa da profissão. Eu passei por isso e hoje eu tento recompensá-los nos outros momentos que eu tenho com a minha família. Verdade, verdade. Pastor César, outros jogadores que eu conversei aqui, ex-atletas, não gosto de jogar, jogador é uma coisa, atleta profissional é outra. Outros ex-atletas que eu entrevistei aqui, técnicos, né? Que deixaram mensagens muito bonitas, eu sempre abordei esse assunto, porque eu fui por muito tempo repórter, então eu frequentava vestiário após o jogo. Hoje mudou muito, porque já não tem essa condição que tinha antigamente, você se lembra bem, terminava o jogo, daqui a alguns minutos o vestiário era liberado e entrava todo mundo dentro, entrevistava o jogador tomando banho, né? E isso não existe mais hoje, né? Mas eu sempre toco nesse assunto, porque eu, como repórter, como comentarista e como narrador de futebol, convivo com isso há muito tempo, desde a década de 70. E eu me lembro, voltando a um assunto que o pastor abordou, no início havia uma, entre aspas, uma repulsa muito grande por parte da imprensa, de maneira geral, atleta de Cristo, só quer saber de rezar, não vai dividir uma bola, e etc e tal, como o pastor já falou. Hoje eu vejo uma diferença tão grande, queria que o pastor César me falasse se é isso mesmo. Na minha profissão eu vejo hoje atletas de verdade, atletas de futebol que se cuidam, que levam a família nos jogos. Eu vejo aqui no estádio Heriberto Wilson, eles levam as famílias para ver os jogos. Depois dos jogos, fiz um trabalho para a TV Tigre, um ano, no primeiro ano da TV Tigre, que depois dos jogos eu descia para o vestiário, aí tem uma sala grande de recreação, e as esposas estavam lá com os filhos, esperando os maridos, e era aquela confraternização. Às vezes ficava triste por uma derrota, mas eu vejo que muitos atletas do futebol hoje exercem a sua fé cristã, estão na igreja. Aqui na Abba Pai Church temos vários, em outras igrejas também, e creio eu que hoje já não existe mais esse sentimento, né? As pessoas entenderam que não atrapalha absolutamente nada, e isso fez melhorar a vida desses atletas do esporte, não só do futebol, mas melhorar a vida deles como atletas, como seres humanos. Eu vejo dessa maneira. É assim que o pastor também vê hoje a situação atual? Eu lembro, até mesmo porque passei por essa cristãofobia. Uhum. Eu passei por isso. Hoje as pessoas estão querendo bloquear o estilo de vida bíblico que nós vivemos. A gente na Bíblia aprende que nós devemos honrar as autoridades. Uhum. Então nós não vamos estar discutindo com as autoridades. Que mal tem isso, um atleta não discutir com o treinador. Uhum. Então a gente não discutia com o treinador. Claro. A gente só obedecia. Uhum. Porque a gente aprendeu na Bíblia que melhor é obedecer do que sacrificar. Uhum. Como que nós, atletas cristãos, temos que ser julgados ou condenados quando eu citei o meu exemplo, 18 anos, eu fui expulso 3 vezes. Das 3 vezes, a regra do jogo me fez com que eu viesse ser eliminado daquele tempo que ainda restava de jogo. Que era? Por tomar o segundo cartão amarelo. Porque eu optei nenhuma falta, eu lembro que o cara ia fazer o gol e já tinha tomado o cartão amarelo. A regra do jogo diz que o último homem que fez a falta, que merece cartão, o que é que vai fazer? Vermelho. Vai ser expulso. Vermelho. Não é por uma atitude violenta, nada disso. Eu optei sair do jogo
Eu optei sair do jogo fazendo a falta, tirando a bola, mas mesmo assim fazendo a falta, porque foi um carrinho do lado, lateral, Aham. e o cara ia fazer o gol, poderia fazer, porque a chance era muito grande Sim. dali. E deu falta. Eles bateram a falta, não fizeram o gol, e os últimos minutos que restou, o nosso time alcançou o objetivo. Fiquei fora do outro jogo, regras do jogo, mas não foi uma agressão. Nunca dei uma cotovelada, nunca dei um soco no adversário, nunca mandei citei uma torcida apontando o dedo, cala a boca, nunca fiquei falando palavrões, nunca esbocei xingamentos. Que mal tem isso? Como atleta cristão que precisa cuidar do seu corpo para ter um alto rendimento, o que é que eu nunca me envolvi? Nunca me envolvi com álcool. Eu nunca tive cirurgias. Minhas lesões era grau 1. E isso significa que a questão de 10 dias Lesões leves, eu já né? estava de volta. Então o clube não perdia nenhum tempo comigo. Eu sempre fui alguém que estava sempre disponível para o clube. Se jogar, ok. Se não jogar, nunca desrespeitei um treinador dizendo eu quero jogar. Eu não. Primeiro, o atleta cristão, ele entende que ele deve buscar sabedoria, como Salomão pediu. Então, quando eu peço sabedoria, como que eu respondia? Eu fui contratado para o clube para treinar, não para jogar. O contrato diz que eu devo treinar, que eu tenho que me submeter aos treinamentos, às datas, os horários, os compromissos, os comprometimentos, de manter o meu corpo e a minha condição física para que haja resposta e uma resposta positiva para os jogos. Que mal tem um atleta cristão não beber para poder ter um bom desempenho? Que mal tem um Pelo atleta contrário, cristão né? não se drogar para poder estar sempre em condição e nunca ser pego no antidoping? Que mal tem um atleta cristão não sair para a noite e ficar em casa com a esposa e com os filhos? Que mal tem um atleta cristão não se mover por aí e comer qualquer coisa, mas sempre comer na mesa com a família para poder ter o descanso e depois ir poder trabalhar sempre com um bom vigor físico? Que mal tem ser cristão, atleta, e você ir para um trabalho que é um trabalho e você se dedicar ao máximo, não chegar atrasado, sair depois e ser um bom exemplo? Isso daí, essa cristãofobia, isso daí era uma coisa que não deveria existir quando nós não chegamos atrasados. 3 anos e meio, estou falando de César, 3 anos e meio em Portugal, 50 euros um minuto de atraso. Eu nunca cheguei 1 minuto atrasado. Por quê? Porque eu era um brasileiro de verdade. Por quê? Porque eu tinha compromisso e comprometimento Disciplina, né? com o clube e com o contrato que eu fiz. Eu não sei por que ter problema com cristão jogando futebol, com cristão sendo atleta na natação, com cristão sendo atleta em outras funções e muito mais. Com cristão sendo um trabalhador. Sendo um trabalhador. Porque o cristão não é só atleta. O cristão é um trabalhador normal que se levanta e vai de forma honesta, que não rouba. O preparador físico me dizia: César, são 10 metros, um cone para o outro, tem que passar por trás do cone. Se eu passar na frente do cone, o que eu estou fazendo? Eu estou enganando. Eu passava por trás. Por que eu não posso ter um caráter desse jeito? O Brasil carece de homens de caráter, que tenham o caráter de Deus. Qual o caráter de Deus? O caráter de Deus é Deus amor. Qual o caráter de Deus? Deus justiça. Qual é o caráter de Deus? Meu Deus do céu, Deus é santo. Qual é o problema de eu andar em ordem? Então, assim, a cristãofobia não é uma ideologia. Ser cristão não é uma ideologia. Ser cristão é um estilo de vida, com base na Bíblia, vivendo algo cheio de caráter do Cristo. Não há por que perseguição. Eu não entendo por que, às vezes, as manifestações, e até mesmo, como você colocou, Dante, a perseguição lá no início, querer ser tão grande, mas nós temos que lembrar que, nesses dias atuais, a perseguição voltou a existir. Mas desde o tempo de Jesus. É verdade. A perseguição só aumenta o nível de devoção dos cristãos. Então, que se quiser perseguir, persiga. Eu fui vaiado, hostilizado por ser negro.
Eu sei o que é pegar nos estádios modernos e pegar a bola e num país eles dizer Schwarzsteiber, quer dizer negro do diabo. Me cuspiram. Meu Deus. E eu pegar a bola, aí eu soltei a bola, peguei a camisa, sequei o cuspe que pegou no meu rosto, peguei a bola de novo. Schwarz, negro. Eu não tenho orgulho negro. Orgulho não vem de Deus. Nós não devemos ter orgulho de nada. Pessoa orgulhosa é a pior coisa que existe. Qualquer tipo de orgulho. Então eu não tenho orgulho. Negro. Que orgulho negro? Nada. Eu vou me levantar agora por alguém que me chamou de negro? Não. César Pratos nunca se levantou como eu fui. Eu fui cuspido, chamado de negro e ainda dito que eu era do diabo. O que eu entendi? Mas eu tinha mansidão, longanimidade, domínio próprio. Eu tinha o caráter do Cristo, que é amor. E amor não são sentimentos, amor são atitudes que provam que você ama alguém. Então, o que eu fiz? Simplesmente peguei, lembrei, Jesus foi cuspido quando estava sendo preso. Eu vi para a cruz. Eu vi essa cena ontem. eu fui chamado de negro. Eu sou negro. Eu sou ou não sou? Eu sou. Qual o problema? É isso mesmo, não tem problema nenhum. Mas então... nenhum problema. Como pensa em me ofender, me chamar de negro? Como quer que eu tenha, levante uma bandeira de orgulho negro se eu sou negro? Não é nenhuma ofensa. Meu Deus, eu sou casado com uma branca. Meus filhos são mistos. Sabe? São coisas assim que, para mim... Então, e outra, negro do diabo. Ah, não. Erraram feio. Sem discernimento nenhum. É completamente o contrário. Eu de Deus, sou de Deus, cara. Sou um cara de Deus, um cara da paz, sou um cara da alegria, sou um cara de esperança, perseverança, bom ânimo. Sabe? Às vezes os jogos complicados, e tava eu lá dando uma palavra para meus colegas. Não, vamos de novo. Colega com problema, tava mal no jogo. É assim que acontece no futebol. E você diz assim, ó, pega a bola, dá em mim. Dá em mim. E se movimenta. Quando você estiver em um bom local, que o adversário não vai te pressionar, porque tem dias que a bola vem só na canela, mano. Então, o que você faz? Você facilita o teu colega. Por que um cristão tem que ser crucificado por ser cristão, se dentro de campo ele inspira os colegas a perseverar, a ter bom ânimo para conquistar, que o jogo só termina depois dos acréscimos, e aí você vai refletir os erros que cometemos, se foram individuais ou coletivo, e tem que lembrar de uma coisa, o adversário também tem mérito. Então, assim, ó, não dá para a gente entender por que uma perseguição ao bem. Não tem porquê isso. Não tem porquê. Voltando a essa questão da importância de se acordar para a coisa do lado bom da vida e conhecer mais a palavra, né? Eu entrevistei, não faz muito tempo aqui, o Fernandinho, que mora em Joinville, né? Sim. E ele também tem uma história, deu um testemunho muito forte para a gente, porque o Fernandinho, ele, eu posso falar porque ele falou aqui, fala abertamente, no começo ele era uma loucura, a noite para ele fervia, a noite toda, né? E aí ele disse um dia, cheguei uma madrugada no hotel, me ajoelhei e pedi a Deus que eu queria sair daquela vida. Me arruma uma mulher de verdade para me transformar. Naquela mesma semana apareceu aquela que hoje é a esposa dele, ou na semana seguinte, né? Hoje ele tem uma fundação também que dá assistência a crianças, né? Lá em Joinville, faz um trabalho muito bom também, né? Então, esse é um exemplo de como ouvindo pessoas certas, né? Sim. Ouvindo uma boa mensagem, uma palavra verdadeira, não importa que idade tenha, você está na vida cristã desde muito cedo, né, César? Mas eu falei de mim aqui, que eu acordei muito tarde para isso, eu penso, né? Eu coloco na minha cabeça que foi tarde. Você acordou a tempo, porque haverá um dia em que Jesus vai romper nas nuvens. Não dará mais tempo para você pedir perdão, não dará mais tempo para você se arrepender, não dará mais tempo para você acordar. Vou usar essa expressão que você usou. Não dará mais tempo. Você acordou a tempo. Graças a Deus. Graças a Deus, é verdade. É por graça. Por graça mesmo, E pastor César Prates, eu vejo assim que tem tantas situações que incomodam as pessoas, né?
Eu vejo também, quando a gente fala dos atletas de Cristo, essa história que nós abordamos agora, né? Das dificuldades que os atletas de Cristo tinham. Eu me lembro da época do Baltazar e de outros que levavam, né, a sua palavra cristã através de um ato de entregar uma Bíblia, né, algo assim. Eu vejo que hoje, nesse aspecto está bem melhor, no meu ponto de vista, porque eu vejo atletas que são cristãos e não têm vergonha de dizer eu sou cristão, de estar na igreja, de manifestar a sua fé, e muita gente que está envolvida no futebol entende mais isso. Mas há, na verdade, um movimento grande também na sociedade contrário a tudo isso, né, pastor? Sim. Que a gente precisa tomar muito cuidado. E isso, pelo que eu sinto, acontece no trabalho da gente, acontece na escola, acontece em tudo quanto é lugar. Então é preciso que a família se cuide muito, né? Sim. Você vendo esse tipo que é uma perseguição, quando você só deseja fazer o bem e viver bem com base na Bíblia. Uhum. O que as pessoas precisam entender, se você não quer ler a Bíblia, não leia. Agora, não queira me proibir de ler a Bíblia. Claro. Sabendo que se eu lendo a Bíblia, eu vou te encontrar, eu não vou te agredir. No trânsito, eu não vou ficar te buzinando para você ir sem paciência. Eu vou aprender a ter paciência lendo a Bíblia. Então, assim, lendo a Bíblia, eu vou aprender a ser um homem de uma só mulher. Lendo a Bíblia, eu vou aprender a ser um pai presente, não um pai que só dá presente. Uhum. Lendo a Bíblia, eu vou aprender a fazer como se fizesse para Deus e não diante dos olhos dos homens. Então, quer dizer, eu não vou trabalhar só se o meu patrão está aqui. Se ele não tiver, eu vou trabalhar porque os olhos de Deus estão vendo. Uhum. Então, assim, você não quer ler a Bíblia? Não levante-se contra aqueles que leem, porque eu não vou me levantar te obrigando. Até mesmo porque a palavra diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E se você, por exemplo, há outras ideologias que dizem que cristãos são contra, não somos contra. Nós só temos um estilo de vida. Se você quiser viver fora do estilo de vida, não reclama depois quando Jesus voltar. É verdade. Não dará mais tempo. Eu não me movimento contra, eu cuido de pessoas com essa movimentação LGBT, eu cuido. Uhum. Tem homens e mulheres que eu cuido. Nós apacentamos, nós cuidamos. Uhum. Nós cuidamos. E o que nós estamos fazendo? Estamos dizendo que você vai morrer, você vai para o inferno. É bíblico. Que isso é uma coisa que Deus não aprova. Mas eu, antes de dizer isso, eu procuro ouvir o adulto que ela é. Não vou julgar o adulto que ela é, sem conhecer a criança que ela foi. Então, não julgo o adulto que este homem, que esta mulher é, e que diz hoje ser isso ou aquilo, que ela diz que tem uma identidade diferente do qual Deus criou, como está em Gênesis 1, 26 e 27, queridos, eu não vou julgar o adulto que essa pessoa é sem conhecer a criança que ela foi. É preciso acolher, né? É ouvir para compreender e não ouvir para dar resposta. Então é isso que eu pratico. Pois é, eu sou um cristão. É isso um mesmo. cara que lê a Bíblia, que procura ouvir pessoas com problemas, com dificuldades e que vem trazer os seus dilemas e ouvir para compreendê-las. Nós precisamos ouvir mais. Uhum. E nós precisamos dar mais tempo para as pessoas nos ouvirem. E aí, então, o que acontece? Para as pessoas falarem. E nós precisamos fazer isso. E é isso que eu tenho feito, mas eu sou um. Procuro trazer mais homens e mulheres para esse entendimento de ouvir para compreender e não ouvir para dar resposta, de não julgar ao adulto que ela é sem conhecer a criança que ela foi. Uhum. Então, mas tem gente que diz que nasce assim, aí então começa. Não é o que a Bíblia diz. Se você não quer ser cristão, segue sua vida, querido. Faça como você entende melhor. Seja feliz dentro dos prazeres que talvez você entende ser momentâneos, mas que vão te dar alegria. Faça. Agora, você querer me boicotar, me punir, levantar leis que nós chamamos de imorais, que não podem ser coisas que vão modificar e que cada vez piora mais. Então, assim, eu digo muito claramente, eu não persigo ninguém. Eu só sigo Jesus. Eu não persigo ninguém. Eu só sigo Jesus. Então, o que isso me leva a fazer? A fazer como Jesus fazia. Jesus parava para o leproso daquela época,
Quem são os leprosos dessa época? Não tem mais a doença lepra quase, né? Pois é, quase não se fala. Mas naquela época tinha. E agora, quem são os leprosos? Também tem os leprosos de hoje. Quem são? É. Qual é a lepra dos nossos dias? Tem algumas. Jesus parava para cuidar do leproso, do coxo, do surdo, do mudo. Quem são os surdos desses dias? Quem são os mudos desses dias? Quem são os cegos desses dias? Jesus parava para ouvir, para ver, para falar, para curar, para libertar, dar qualidade de tempo, mudar destino, e ainda se entregou naquela cruz. Então, assim, esse é o estilo de vida do cristão, e é isso que o César vivia dentro dos gramados. A história de Jesus é um negócio extraordinário. Ontem eu quase de um tempo para cá, eu praticamente não vejo televisão, pastor César. Não me agrada o modelo. Eu também não vejo. De vez em quando eu vejo alguns jogos e tal. Eu vejo alguns jogos, futebol, que eu preciso, é minha área. Sim. E eu tenho procurado assistir sempre quando eu chego à noite do meu trabalho, eu procuro assistir essa novela que está passando agora, a novela de Jesus. E ontem, quando foi o capítulo quando Jesus foi preso, e eu vi tudo aquilo, eu falei, meu Deus, será que foi assim? Porque o que fizeram com Jesus, que coisa mais doída, né? Sim. Que coisa mais triste, cuspindo no rosto de Jesus, espancando, batendo, de um homem que só pregou o amor, curou, acolheu, abraçou, sem distinção nenhuma. É tudo isso que você falou, né? Exato. Então, como diz o pastor Telmo sempre aqui, a pastora Viviane, né? A gente tem que procurar ser parecido com Jesus, né? E Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança ele nos criou. Então não há porquê. Pilatos, quando Jesus foi preso, Pilatos não sabia quem era este homem que ele estava prendendo e que homem é que ele estava colocando. E vocês, quem que vocês querem? Jesus ou Barrabás? Ele não sabia que homem era. Mas nós precisamos conhecer este homem antes de falar mal dele. Verdade. Falaram mal de Jesus. Naquele dia, disseram, nós queremos Barrabás. Queremos que solte um que nós vemos que faz o mal e que prendam e crucifica. Crucifica-o, era o grito. Crucifica-o. Aquele que fazia o bem, curava, sarava, libertava. O que a gente faz? É isso que o cristão deve ser. Mas, queridão, sabe, meu amado, não deixarei de dar bom testemunho de cristão diante de toda a sociedade e diante desses dias maus. Pode criticar, pode levantar leis, podem tirar Jesus da minha pregação, mas nunca vão arrancar-lhe do meu coração. Isso mesmo. Nunca. Pastor, muita gente deve estar se perguntando agora, e eu quero que eles... que quem está nos ouvindo e nos assistindo, porque nós estamos aqui na Aba Pai Rádio Digital, você nos ouve através do aplicativo da Igreja Aba Pai Church, né? E ali na parte superior do aplicativo tem lá o playzinho para você ouvir a rádio. Mas você também nos assiste pelo canal de YouTube da Aba Pai Rádio Digital. Então, para as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente, muita gente deve estar se perguntando, bom, desde tão jovem o César Parati é um cristão. Isso vem de família, pastor César? Gostaria de saber, vem já de família esse amor por Jesus e esse interesse tão grande em descobrir as coisas de Jesus? Eu venho de duas descendências, vou colocar, negros por parte da mãe, índio por parte do pai. Então você vê o histórico dos negros. O histórico dos negros vem de outro tipo de espiritualidade. Dos índios também. Outro tipo. Chega em quem? A Odila e o seu Valêncio, os pais do César. Mas o César, com 17 anos, chega em Porto Alegre, conhece Jesus, apresenta Jesus para o pai e para a mãe. A mãe partiu para a glória, mas partiu em Deus. O pai continua vivo, mas está no Senhor. Aí, através da minha vida, conhece Jesus minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, meu irmão,
Meu irmão hoje é pastor também. Aí meus primos, 2 primos são pastores, tios conheceram Jesus através da minha vida. E Jesus converteu eles. Eu só apresentei Jesus. E Jesus converte eles. Então, assim, eu venho de uma família desestruturada espiritualmente. Hoje, uma família que tem um equilíbrio espiritual, crê no Senhor Jesus. Essa é a nossa espiritualidade. Crê em Deus Pai, Jesus Cristo, Filho, Senhor e Salvador, e no Espírito Santo, o amigo do noivo, o conselheiro. Então, César começou essa jornada e hoje meus filhos são cristãos, minha família, e hoje eu tenho uma netinha e com certeza eu vou ensinar a Georgia com 8 meses e 2 dentinhos. E como é que o César Prates conheceu Jesus, lá aos 17 anos de idade? Num convite. Já existia esse movimento que não era muito falado, LGBT. Tinham homens médicos, e isso é uma coisa que às vezes nós achamos que só são discriminadas as pessoas. Não. Homens que iam lá, convidavam meninos, aliciavam eles, para quê? Para sair com eles e para ter relacionamento sexual. Em volta disso, por serem médicos e tudo mais, eles davam dinheiro, davam roupa, davam tudo para esses meninos, desprovidos. Eu recebi esse convite para quê? Para ir para a igreja. E por isso, nesse caminho de ir à igreja, eu conheci Jesus e Jesus transformou toda a minha história. Vou perguntar, quem é que lhe fez esse convite? Tem uma pessoa muito bacana, tem 2, mas uma, naquele dia, foi Armindo Secom. Hoje ele está na Espanha, largou futebol, mas ele trabalha lá. Armindo Secom era atleta dos juniores do Internacional e ele era cristão e ele já liderava ali dentro essa movimentação de atletas e tal, para ir para a igreja. E a gente ia sair do Beira-Rio e ia lá na Zenha, a igreja na Zenha, em Porto Alegre, que era a Brasa, hoje é a Brasa Church. E ali nós íamos, pertinho do Olímpico, passava em frente ao Olímpico e tal, e do ladinho tinha a igreja. E aí o que aconteceu? O Armindo me apresentou, mas uma pessoa muito bacana, importante, foi o Simão, jogador. Jogou no Juventude, foi pro Internacional, campeão da Copa do Brasil em 92, Simão. Então o Simão, ele me levava para casa dele, me ajudava com comida, me dava tênis, me dava roupa, me emprestava a chuteira dele. Cara, e foi. Seguido eu converso com ele. E foi um cara que me incentivou a permanecer na fé. E hoje eu estou aí buscando, como sempre busquei, permanecer no Senhor. Legal. Assim, a nível de experiências, pastor César Prates, que você deve ter tido muitas, eu digo, no seu meio no futebol, né? Tem alguma mais marcante, assim, que o pastor poderia trazer para a gente? Algo que lhe marcou de experiência de cristã, de alguém que se transformou, que estava numa situação complicada, difícil, e que acordou e despertou para essa vida que é tão boa, de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo? O que me marcou foi que eu andava com uma caixa de Bíblias dentro do meu carro e ia dando Bíblia para todos os meninos da base. Quando eles subiam para treinar conosco, jogar, time principal, então eu encostava neles e apontava para eles um caminho, mostrava para eles que o segredo do sucesso não é uma coisa que ia durar muito tempo jogando só futebol, os gols e tudo, mas que o segredo do sucesso era andar com Deus. E que o dia que aquilo acabasse, não seria um cara frustrado, porque ele saberia que a vida dele como homem, como esposo, como pai, iria continuar. Então, a preservar, enquanto, como atleta, preservar a família, que é o que permanece em você. O clube é passageiro, os colegas de profissão passageiros, mas o cristianismo e a família não são passageiras. Vão findar quando Jesus voltar, ou quando nós partirmos dessa terra, ou quando nós voltarmos para nossa casa. Mas a experiência de poder dar Bíblias, falar com jovens, como, por exemplo, uma experiência que me marcou foi de um atleta que, um potencial, mas não conseguia render. Depois eu disse para ele na temporada assim, de tarde, vamos almoçar, depois eu queria bater um papo com você. Então eu fui lá, conversei com ele depois do almoço, pedi, como é que você tá, filho? Pô, você joga pra caramba, mas
vejo que não está conseguindo render e tal. Daí ele me disse assim, o que está acontecendo é que eu não sei se eu vou chegar em casa e minha esposa vai estar viva porque ela passa pelo problema da anorexia. Uau! E aí você compreender esse jovem, poder ajudar ele, quando a imprensa criticava, os colegas já, contra nós jogava pra caramba, agora aqui não tá. O treinador tendo que dar resposta e exigindo, porque contratou e agora o cara não joga, diretoria cobrando, torcedor. E aí você parar e gastar um tempo da sua vida para se importar com o teu próximo. E, com certeza, outros colegas que, às vezes, time adversário caíam machucados, você ia lá pertinho, orava por eles. Falar com o árbitro errava, você chegava nele, professor, ok, o senhor fez errado, mas quem é que não erra? Levanta e vai de novo. Sabe o que é isso? Você conversar com o árbitro assim, ao invés de você xingar ele ou abrir os braços. Então são esses os milagres, esses são os detalhes da transformação. O maior milagre é esse que fala para vocês. Esse que Jesus resgatou, tirou desse mundo de pecado. E olha que eu estou falando que eu nunca me envolvi sexualmente com outra mulher, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei, nunca me prostituí. Mas eu sei que eu sou um pecador e que o Senhor tem salvado a minha alma e continuará transformando isso até o seu retorno ou até que eu parta para minha casa de volta na eternidade. Puxa vida, eu gostaria de conversar muito mais com o pastor César Prates, ex-atleta de futebol profissional e um homem de Deus que veio visitar a Abba Pai Church, ministrou aqui no Culto dos Homens e a gente teve a honra de receber aqui no programa Fé em Campo. Pastor César Prates, parabéns pela sua vida no futebol como atleta exemplar e muitíssimo obrigado por nos presentear com a sua presença aqui no programa, contando um pouco da sua história, trazendo a sua mensagem. Eu agradeço de coração e o que eu posso lhe dizer é Deus lhe abençoe na sua caminhada. Amém, querido. É um prazer nessas minhas, vou dizer, considerações finais. É um prazer também poder estar aqui expandindo e propagando o Evangelho através dessa relevante oportunidade que é com a Abba Pai Rádio Digital e declarando que no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, Deus estará encontrando em nossos dias ainda homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos. E eu posso, com muito respeito, dizer anciãos como você. Verdade. Verdade. E eu creio que Deus encontrará muitos outros para que possam ainda encontrar um espírito dentro deles inabalável. Como diz a palavra em 1 Samuel 10:6, que diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem, quer dizer, em outra mulher, te mudarás, em outro avô, em outro pai, em outro filho. Por isso eu entreguei minha vida para o Senhor e hoje Ele me mudou como um homem, como um pai, como um esposo, como um cidadão brasileiro, como todas as áreas que eu sou envolvido, Ele me mudou. Que o Senhor te alcance e que o Espírito dele te mude em outro homem. Amém. Muito obrigado. Um abraço, pastor César Prates. Que Deus lhe abençoe na sua caminhada. Amém, amém. Obrigado pela consideração. Até uma próxima oportunidade. Gente, olha, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Foi muito bom ter o pastor César Prates conosco hoje aqui no programa Fé em Campo. Bom, voltamos na próxima semana com mais um programa. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração.